Por que estudar a Bíblia? Não é suficiente ouvir pregações e ler versículos recebidos em aplicativos de comunicação e redes sociais? Será que estudar a Bíblia não é apenas para pastores ou líderes que conduzam sermões, mensagens ou estudos? Vamos analisar aqui alguns aspectos sobre a necessidade de que todos os discípulos de Jesus leiam e estudem a Bíblia regularmente. Nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O texto apresenta uma importante instrução do apóstolo Pedro às igrejas cristãs, fazendo uma analogia entre o crescimento espiritual de um discípulo e o crescimento físico de uma criança. Assim como uma criança recém-nascida precisa de leite puro, de boa qualidade para sobreviver e também para crescer, nós, discípulos de Jesus, também precisamos de um alimento puro e de boa qualidade para a nossa vida e crescimento espirituais, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Jesus, na grande comissão registrada em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, afirmou que a missão do cristão é fazer discípulos, e o processo de fazer discípulos exige ensinar as pessoas a obedecer o que Jesus ordenou. O texto diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Para ensinar, é necessário conhecer. Então faz parte da missão dos cristãos conhecer os ensinos e mandamentos de Jesus para que seja possível fazer novos discípulos e ensiná-los. Portanto, a leitura e o estudo da Bíblia deveriam ser ações realizadas naturalmente pelos cristãos. Deveria ser como o desejo de uma criança pelo leite para seu crescimento. Isso porque o cristão depende dos ensinamentos bíblicos para sobrevivência e crescimento espirituais. Mas na prática, e considerando os dias atuais, o que a Bíblia representa de fato na vida dos discípulos de Jesus? Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus, como Pedro afirma em sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Por isso, a Bíblia é tida como a regra de fé e prática dos cristãos. Apesar dessa verdade, muitas vezes algumas pessoas acabam atribuindo à Bíblia algo que ela não é. Por exemplo, a Bíblia não é um livro que deve ser adorado, uma vez que o livro em si, ou seja, o material que o confecciona, não é Deus. Não deve ser adorado. Mas o Deus a quem o livro se refere como o Criador, o Salvador e o Senhor sobre todas as coisas é quem deve ser adorado e é digno de todo louvor. A Bíblia também não é um livro que trata literalmente de todos os assuntos. Portanto, não adianta nós abrirmos aleatoriamente a Bíblia em uma determinada página e colocar o dedo em algum ponto da página e dizer que o que estiver escrito lá é a resposta literal de Deus para algum problema que estamos passando. As coisas não funcionam assim. Como disse Eugene Peterson, citado pelo pastor Ed Renekiewicz, nós precisamos da Bíblia inteira para poder ler qualquer parte da Bíblia. A Bíblia, então, não é um livro aplicável independente de contexto, nem um amontoado de versículos que individualmente dão sustentação a um posicionamento que podemos chamar de posicionamento bíblico. Pelo contrário, quando tiramos um versículo do seu contexto, ele passa a ser usado como um pretexto para corroborar uma ideia ou um posicionamento individual que não vem de Deus. A Bíblia também não é um livro para julgamento das pessoas. Muitas pessoas utilizam textos bíblicos para julgar outras pessoas numa atitude parecida com um fariseu que foi ao templo e orou agradecendo por não ser pecador como o publicano que também estava lá. Ou seja, a Bíblia não é um livro mágico, com poder em si mesmo. O seu poder vem do seu conteúdo, que é a verdadeira e pura palavra de Deus. Ela sim pode transformar as nossas vidas, nos tornando mais parecidos com Jesus. Nesse sentido, o que poderia ser mais importante para o cristão do que a Bíblia?
Pensando nessa pergunta, nós podemos dizer que a Bíblia deveria moldar cada aspecto de nossa existência, além de guiar as decisões que tomamos na vida. Por isso, precisamos aprender a lidar com a Bíblia de maneira correta e pelos motivos corretos. Muitos cristãos fazem mau uso da Bíblia, porque jamais se perguntam por que afinal a estão estudando. Você estuda a Bíblia? Veja que estudar é diferente de simplesmente ler. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, afirma que o estudo é um tipo específico de experiência em que, mediante cuidadosa observação de estruturas objetivas, levamos os processos de pensamento a moverem-se numa determinada direção. Ou seja, no estudo, mais do que uma simples leitura, estamos buscando fazer com que o conteúdo de nosso estudo passe a ocupar o nosso pensamento. É a disciplina do estudo que faz a palavra de Deus ocupar o nosso pensamento. Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que devemos ocupar nosso pensamento com coisas boas, ou seja, com o puro leite espiritual que é a palavra de Deus. O texto diz: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Então eu insisto na pergunta: você estuda a Bíblia? Por que você estuda a Bíblia? Qual é a sua motivação para estudar a Bíblia? Será que você tem o desejo de conhecer Deus mais plenamente? Ou você é induzido pelo legalismo? Ou está à procura de argumentos contra outros pontos de vista? Ou está simplesmente em busca de material para um estudo bíblico ou sermão? Francis Chan e Mark Bilvin, em seu livro Multiplique, Discípulos que Fazem Discípulos, apresentam alguns motivos errados para a leitura da Bíblia, como a culpa, status, material de ensino ou acúmulo de informações. Vamos falar rapidamente sobre esses motivos. O primeiro deles é a culpa. Muitas pessoas leem a Bíblia motivadas pela culpa. O que é isso? Nós sabemos que precisamos ler a Bíblia. Assim como há outras coisas que sabemos que precisamos fazer, como ir à igreja, participar dos ministérios, contribuir e outras coisas mais. O problema está em criarmos uma regra própria, do tipo, eu tenho que ler X capítulos por dia. Não foi Deus quem definiu essa regra. Somos nós mesmos que a definimos. E isso se torna legalismo. Consequentemente, muitos cristãos leem a Bíblia simplesmente porque sentem medo de não o fazer. Se sentem culpados por não cumprirem sua cota de leitura bíblica. Essa é uma motivação errada, pois a leitura e o estudo bíblico a partir disso pode não gerar em nós a transformação que Deus quer fazer em nossa vida quando ouvimos sua palavra. O segundo motivo é o status. Muitas vezes existe um certo status àqueles que conhecem bem a Bíblia. Às vezes são tidos como mais importantes na igreja. É lógico, todos nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia deve estar sempre em nossa mente, em nosso coração e na ponta da nossa língua. Mas se a leitura e o estudo da Bíblia são feitos apenas para parecer inteligente, ou conhecedor da palavra de Deus, ou para ser reconhecido como melhor ou mais espiritual, será que isso glorifica a Deus? Os cristãos não devem se sentir motivados pelo status. Eles deveriam ser motivados pelo desejo de conhecer a Deus, de ser transformado pela palavra e amar e servir as pessoas ao redor. Deus se importa muito mais com o caráter do seu discípulo do que com a sua posição de honra. A terceira motivação errada é o uso da Bíblia simplesmente como um material de ensino. Eu digo simplesmente porque não há nada errado em estudar a Bíblia para conduzir um estudo bíblico, pregar um sermão ou compartilhar alguma particularidade bíblica com alguém. Utilizar a Bíblia como material de ensino nesse sentido é necessário. O problema é utilizar a Bíblia apenas com essa finalidade. Isso se torna uma motivação distorcida para estudar a Bíblia. Nós devemos mergulhar nas Escrituras pelo que ela tem a dizer a nós, prestando atenção ao que Deus quer nos ensinar, permitindo que a Bíblia transforme as nossas vidas de maneira inesperada. O quarto e o último motivo que iremos analisar aqui é o acúmulo de informações. O estudo da Bíblia não deve ter como principal objetivo o acúmulo de informações. O objetivo deve ser a transformação
de nossas vidas. Essa transformação é que deve ocorrer de fato. Quando estudamos a Bíblia, devemos ouvir o que ela diz e não o que nós gostaríamos que dissesse. Para pensarmos os reais motivos para estudarmos a Bíblia, é necessário refletir sobre uma pergunta: por que Deus nos deu a Bíblia? Enquanto não entendermos o propósito da Bíblia, estamos fadados a continuar lidando com ela de maneiras que ignoram a intenção de Deus. Um dos motivos pelos quais Deus nos deu a Bíblia é para nos ensinar sobre si mesmo. Do início ao fim da Bíblia, Deus é o tema das Escrituras. Tudo na Bíblia está centrado nele. Seus livros revelam o caráter e os atributos de Deus e suas ações ao longo da história. É por meio da Bíblia que aprendemos sobre o poder de Deus, sobre sua justiça, misericórdia, ira, amor, bondade, fidelidade, zelo, santidade, compaixão e muitas outras coisas. Devemos estudar a fim de entender Deus melhor, conhecer a verdade sobre ele e nos livrar de quaisquer equívocos acerca dele. O segundo motivo de Deus nos dar a Bíblia é nos ensinar sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Deus nos deu a Bíblia para que pudéssemos entender o mundo em que vivemos, explicando de onde viemos, por que o mundo é como é e para onde tudo se encaminha. A Bíblia explica quem somos como seres humanos e como devemos pensar acerca de nossa existência. Ela nos oferece respostas às perguntas mais importantes da vida, explicando de forma precisa o mundo onde vivemos. Quando estudamos a Bíblia, devemos buscar a compreensão de nosso Deus, de nosso mundo e de nós mesmos. Em vez de buscar uma experiência emocional ou tentar acumular conhecimento religioso, devemos aprender a viver no mundo que Deus criou, da forma como Ele quer que vivamos. Outro motivo é nos capacitar a viver uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? Vida piedosa é a realização plena da orientação de Deus na vida do seu discípulo. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Pedro nos permite entender que a piedade depende do conhecimento de Deus e de sua palavra. O texto diz: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelo conhecimento de Deus, nós obtemos tudo de que precisamos para levar uma vida piedosa. Nós devemos estudar a Bíblia porque queremos ser piedosos. Deus nos deu a Bíblia para que nós fôssemos pessoas completamente aptas, preparadas e dispostas a fazer tudo o que Ele nos pedir, como Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Outro motivo é facilitar o nosso relacionamento com Deus. Deus quer que você o conheça e Ele lhe deu as Escrituras para possibilitar isso. Todo relacionamento exige comunicação e a Bíblia é o meio pelo qual Deus partilha seus pensamentos e desejos conosco. Quando estudamos a Bíblia, estamos nos envolvendo com a comunicação de Deus conosco. Se a Bíblia é inspirada por Deus, então ler a Bíblia é ouvir a voz de Deus. Toda vez que lemos a Bíblia pelos motivos corretos, fortalecemos nosso relacionamento com Deus. O verdadeiro estudo bíblico sempre tem a intimidade com Deus como objetivo principal. A palavra de Deus penetra em nosso interior, nos fazendo experimentar o relacionamento com Deus, como o autor de Hebreus escreve no capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Mais um motivo de Deus nos deixar a Bíblia é exaltar Jesus. Deus usa as Escrituras para explicar como e por que elevou Jesus ao lugar mais alto. Todos os acontecimentos na história bíblica apontam para o Filho de Deus.
tudo foi escrito com o intuito de exaltar Jesus para a glória de Deus Pai. E o último motivo que iremos analisar aqui é nos preparar para a nossa missão designada por Deus. Desde o início, Deus tinha uma missão para a humanidade. Nós não estamos nesse mundo somente para desfrutar de nosso relacionamento pessoal com Deus. Estamos aqui para ser servos de Deus, seus embaixadores, como Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Embora muitas teorias, inclusive de certos grupos cristãos, nos dizem que somos o centro de tudo, que tudo diz respeito a você ou a nós mesmos, né? E Deus conosco, e que nada mais importa, a verdade é que Deus está no centro. E Ele nos salvou para que trabalhássemos com Ele na sua missão de redimir a humanidade e restaurar a criação à sua intenção original. Em vez de ir à Bíblia com nossa própria pauta e tentar encontrar versículos que apoiem o que gostaríamos de fazer, precisamos deixar que a Bíblia molde nossos sonhos e esperanças. A Bíblia nos ajuda a entender melhor nossa missão para podermos participar do que Deus está fazendo neste mundo. Concluindo nosso estudo, podemos dizer que toda vez que estudamos a Bíblia, devemos nos preparar para um encontro com o Criador do Universo. Precisamos nos aproximar de Deus com humildade. Ler a Bíblia com humildade significa assumir o papel de estudante, reconhecendo que não sabemos nada e precisamos aprender de Deus. Não temos as respostas e por isso lemos a Bíblia, à procura do que Deus nos ensinará. Cada vez que nos vemos lutando para aceitar algo que a palavra diz, teremos descoberto uma área de nossas vidas que precisa ser submetida a Cristo. Se estudarmos a Bíblia com o intuito de obter mais conhecimento, parecer mais inteligente, comprovar um ponto a alguém ou convencer outras pessoas de que elas deveriam pensar e agir exatamente como nós, então esse estudo tem motivação errada e, consequentemente, em vez de nos tornarmos humildes, ficaremos mais orgulhosos. Ao contrário disso, a leitura da palavra e o estudo deveria nos fazer mais parecidos com Deus. A maneira correta de abordar a Bíblia consiste em, primeiramente, desprender-nos de tudo que queremos e esperamos e deixar que Deus nos diga exatamente o que pensar e fazer. E eu termino aqui com 2 versículos do Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia e que exalta a palavra de Deus em todos os seus versículos. O Salmo 119, versículo 9, diz: Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Vivendo de acordo com a tua palavra. E ainda, o mesmo Salmo 119, no versículo 11, diz: Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Que esse possa ser o nosso desejo e que o estudo da Bíblia possa ser uma prática regular em nossa vida cristã, com as motivações corretas e a unção do Espírito Santo que nos capacita a vivermos de acordo com a vontade de nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.